Continuando, continuando, pessoal. Então você tem aí a atividade vulcânica mista. Então é muito importante você entender isso. Então, quando eu estava falando de São Paulo ter o solo terra roxa, isso é só para você ter noção da grande fertilidade que é um solo vulcânico. Veja, se você fizer uma análise histórica, você vai perceber que a capitania hereditária de Pernambuco foi a capitania que se desenvolveu mais na produção de cana-de-açúcar. Por quê? Por conta das condições naturais de clima tropical e de solo massapê. Hoje, São Paulo, com um clima subtropical e com um solo que não é massapê, ou seja, é um solo fértil, que é um solo terra roxa, que é bom para a produção de café, para a produção de soja e tantos outros produtos agrícolas. Mas hoje, nós temos São Paulo como o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, maior do que o Nordeste, que tem as condições naturais ideais para a produção de cana-de-açúcar. Então, por aí você vê o quão importante é uma região a título de atividade agrícola, pelo solo orgânico, pelo solo terra roxa, por um solo extremamente fértil, ok? Claro que a gente vai dar uma aprofundada melhor nesses tipos de solo quando nós formos dar a aula sobre pedologia. Claro que sim. Mas, por sua vez, a gente precisa entender que isso é uma consequência positiva. Com relação a essas cinzas que a gente vai analisar agora na atividade pós-vulcânica. Então, na atividade pós-vulcânica, né, nós temos aí uma fumarola, nós temos geyser, o que algumas pessoas chamam de geysers, solfatara, você tem o vulcão de lama e a mofeta. Isso aqui é o seguinte, o vulcão estava em atividade, só que agora a instabilidade acalmou e aí nós temos as atividades pós-vulcânicas. Por exemplo, numa fumarola, o que é que acontece? O que é uma fumarola? Abertura que emite vapor e gases contendo vários químicos, ou seja, nessa região a atividade vulcânica parou, mas ainda existe, né, atividades internas de menor intensidade. Então, por aberturas que não é a cratera, ou são aberturas que estão próximas do vulcão principal, você tem a eliminação de certos vapores, de gases químicos, ok? Então a fumarola sai esse tipo de vapor, mas especifica que gás é. No geyser, você já tem aí outra característica. O que é um geyser? O que faz um geyser, né? Então o geyser nada mais é do que nascente que periodicamente exala água quente. Olha aí, é uma nascente de água quente. Lembrando que do mesmo jeito que existe força interna trazendo o material magmático, a fumaça, para a superfície, a água que está no interior do lençol, né, o lençol freático, essa água pode vir sim para a superfície. Então, se você analisar, por exemplo, existe um local muito famoso na Islândia, né, no norte da Islândia, onde você tem uma atividade dessa, tá certo? E aí, o que é que a galera fez? Deu uma canalizada, fez como se fosse uma transposiçãozinha de parte dessa água para um hotel. Então você tem uma região de 15 graus abaixo de zero, totalmente frio, e essas águas servem como termais, servem como relaxamento de um resort. Então nessa região você tem, de um lado, um vulcão ao longe, você tem geysers, você tem a aurora boreal, então você tem isso como uma característica dessas regiões, beleza? Solfatara, você já dá uma especificada maior. Na solfatara, você tem o que? Você veja aí, abertura na crosta da Terra que emite gases sulfurosos. Então veja que já há uma especificação do que está saindo por essa abertura na crosta. Claro que aí você vai precisar fazer aquela atividade interdisciplinar, entender quais são as consequências químicas dos gases sulfurosos, beleza? Você tem aí o vulcão de lama, né, o que é um vulcão de lama, e aí você tem aqui no conceito, em zonas de solo argiloso, olha aí, porque você pode ter uma atividade vulcânica em local arenoso, em local argiloso, né? Os gases são libertados por lamas líquidas sobre a forma de bolhas. Então veja que aqui já é diferente. Veja que lá na fumarola sai uma fumaça, no gás sai água, aqui é lama, porque são locais que têm características diferentes. Eu não estou querendo que você entenda que toda vez que tem um vulcão em erupção e que o vulcão deixa de entrar em erupção, ou seja, uma atividade pós-vulcânica, que vai acontecer tudo isso no mesmo local. Tem lugar que vai ter uma fumarola,
Tem lugar que vai ter um geyser, tem lugar que vai ter um geyser e um vulcão de lama. Não é obrigado ter os 5 juntos. Eu só estou explicando porque, a depender do local, a depender das características e da estrutura do local, você pode ter uma fumarola, um gás, e lembre-se que isso aqui não é uma atividade exata, não é uma ciência exata, tá bom? E aí você tem a mofeta, que lembra muito a fumarola. A diferença aqui, na mofeta, você tem o quê? A abertura na crosta que emite dióxido de carbono. Então perceba que no interior da Terra, você vai ter a emissão de vários produtos, de vários elementos, que é na mofeta, que você tem, por exemplo, a emissão de dióxido de carbono, você tem na fumarola, que são gases de uma maneira geral, químico, geyser, que é vulcão, que é uma emissão de água para a superfície, solfatara de ácido sulfuroso, e você tem o vulcão de lama. Então, quando a gente analisa tudo isso aqui, minha gente, você vai ver que as regiões de instabilidade geológica são regiões que têm que ser levadas em consideração porque pode afetar diretamente na vida do ser humano, tá bom? Então, recentemente, nós tivemos aí o vulcão Etna entrando em erupção, nós temos o Anak Krakatoa. Ao longo da história, nós várias atividades vulcânicas. O território brasileiro já foi um território de vulcanismo intenso na época do afastamento das placas. Nós temos regiões de solo vulcânico, nós temos rochas magmáticas, nós temos, por exemplo, Fernando de Noronha, que é uma ilha vulcânica. Nós temos vários tipos de vulcões no Brasil. Por exemplo, nós temos ali no Cabo de Santo Agostinho, nós temos em Pojuca, vulcões extintos, evidentemente. Então, lógico que a depender do local, você vai ter um vulcão extinto ou um vulcão ativo. O vulcão ativo, ele está em atividade, ou seja, em erupção, podendo ser uma erupção explosiva, como a gente viu lá no começo, emitindo cinzas e material piroclástico pela cratera. Podemos ter um efusivo, que além de tudo você tem o fluxo de magma. Nós temos um misto chamado de estratovulcão, onde você tem as duas características, tanto de material piroclástico, como você também pode encontrar a atividade vulcânica de magma, e nós temos as atividades pós-vulcânicas. Na atividade pós-vulcânica, você tem todas essas características que podem acontecer. E nessas informações aqui na lateral, você vem explicando cada tipo, efusivo, misto. Nós temos aqui as atividades pós-vulcânicas. Olha aí, atividade pós-vulcânica constituída essencialmente de vapor e gases de vários químicos emitidos por aberturas, chamadas de fumarola. Solfatara são gases sulfurosos, mofeta, dióxido de carbono. Essa mofeta pode ser seca, dióxido de carbono, ou molhada, que contém água carbonata. É o conhecimento químico. E na prova de geografia não vai ser cobrado detalhadamente cada coisa dessa, mas é interessante você saber. Os geysers, os gases, né, é uma nascente de água quente. Isto pode, porque a água infiltra-se e acumula-se em pequenos espaços por baixo do chão, depois começa a ferver devido ao calor, né, do magma, acabando por entrar em erupção. Atividade vulcânica, em solo argiloso vem um vulcão de lama, né, e aí pode ser lama líquida ou bolhas, e as erupções são devastadoras, e aí eu expliquei como elas se afastam na superfície. Krakatoa em 1883, século XIX, 18 quilômetros. Em 1815 você teve um mais potente, que é o Tambora, né, que é de 80 quilômetros, e você tem os impactos, né, no clima, na vegetação, e aí eu preciso especificar isso rapidinho. Os impactos no clima, você pode, por exemplo, com o aumento da quantidade de fumaça, você pode interferir nas características de umidade relativa do ar, principalmente na composição das nuvens, né? Nas nuvens, seja ela nimbus, seja ela cumulonimbus, que vocês vão aprofundar isso quando estudar climatologia. E isso pode alterar o pH. Alterando o pH, né, da água, aí tem todas aquelas consequências, por exemplo, de uma chuva ácida, né, com o pH alterado. Então você pode alterar o pH do lago, pode afetar na vida dos animais, pode mudar as características do solo, pode afetar na vegetação. Então você tem consequências sim. E muita fumaça, como já teve erupções vulcânicas ao longo da história, isso pode afetar até o tráfego aéreo, né? Então você tem o tráfego aéreo, onde os aviões precisam de visibilidade, e quando tem uma erupção muito grande, muitas vezes os embarques e os desembarques, eles são cancelados exatamente por dificuldade de visibilidade na hora de fazer
as viagens, beleza? Então nós estamos analisando as atividades vulcânicas, elas interferem sim na constituição e na formação de relevo, elas interferem sim na superfície terrestre, alterando, por exemplo, as características de um determinado solo, a vida das pessoas. Isso vem associado muitas vezes de tremores. Então é importante que você complemente esse estudo. Perceba que são informações mais direcionadas e que acabam complementando o processo endógeno da superfície terrestre. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus, até a próxima.